Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E durante os próximos 6 dias, o Verbo falou. E no 6º dia, Deus, Elohim, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois, no versículo 31 de Gênesis capítulo 1, lê-se: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus pôs o homem e a mulher no maravilhoso jardim do Éden, Ele disse que tudo o que tinha criado era muito bom. Deus então deu instruções ao homem e à mulher em como viverem o caminho do que é certo e do que é errado, isto é, as leis de Deus. E por isso vê-se que Deus depois deu a Adão uma escolha, uma oportunidade de escolher, um livre-arbítrio, como os pais da humanidade. E tinham que escolher, ou tinham a possibilidade de escolher, entre 2 árvores. A árvore da vida, que simbolizava o dom gratuito do Espírito Santo de Deus, e a sabedoria espiritual revelada por Deus do que é bom e do que é mau, o qual só é possível através da guia do Espírito Santo. E também deu a escolha da outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore simbolizando a decisão que o homem podia tomar de desenvolver a sua própria sabedoria do bom e do mal, baseado no raciocínio humano, baseado na lógica humana, fazendo o homem assim, ou decidindo o homem assim, o que parecia correto para o homem, à parte, ou isto é, separado do Espírito Santo de Deus. E por isso, esta árvore do conhecimento do bem e do mal também poderia ser chamada a árvore da morte, porque o resultado final seria a morte. E, queridos irmãos, nós hoje temos a mesma escolha. Você e eu temos as mesmas escolhas. E por isso hoje, o meu propósito, o meu tema é que vamos então hoje decidir fazer a escolha correta para estarmos cheios da plenitude de Deus. Se o homem, na posição de Adão, escolheu, de sua livre vontade, de não ter confiança no que Deus lhe disse que era bom e mau, mas em vez de ter confiança em ele próprio, no seu raciocínio humano. E assim o homem rejeitou a ajuda espiritual de Deus, rejeitou o ensino e a instrução de Deus. Sim, rejeitou a fonte da verdadeira sabedoria do bem e do mal, do verdadeiro poder de Deus. Vejam, queridos irmãos, em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12.
Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ao Adão e Eva parecia direito, parecia correto fazerem a sua própria escolha, decidirem para eles próprios, fazerem os seus próprios padrões do que é bom e mau. Mas ao cabo, isso deu em caminho da morte. Esta atitude, queridos irmãos, tem prevalecido no mundo inteiro. Prevalece hoje na nossa sociedade. E muitas pessoas dizem: eu faço o que quero, tenho o direito de escolher. É o meu corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quero. É o meu direito, sou um adulto. Está ok, desde que ninguém se machuque. É o que as pessoas dizem. São os valores do homem. Que o homem decidiu decidir por si próprio o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado. E, queridos irmãos, é o que vemos no mundo de hoje em dia. A realidade, irmãos, vocês sabem muito bem, é que paz, felicidade, harmonia não é possível quando não seguimos o caminho de Deus, a guia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, é o poder de Deus, é a maneira de Deus que Deus vê as coisas, é a atitude de Deus, é o caráter de Deus, é a mente de Cristo em nós. Sim, pessoas podem argumentar comigo: como é que pode ser a mente? Queridos irmãos, o que eu estou a falar é que é este caráter, esta atitude, este amor do Pai que o Filho também tem e que nós também devemos ter para sermos unidos com eles, para termos o mesmo coração, a mesma maneira de ver. É o que eu estou a referir, irmãos. Por favor, abram os olhos. Mas a humanidade rejeitou o Espírito Santo de Deus, a guia de Deus, a essência de Deus, o poder de Deus, a maneira de Deus ver as coisas, o caráter de Deus, o amor de Deus. Porque a humanidade é egoísta, tem os pensamentos e raciocínios torcidos, é ganancioso. E por isso, a humanidade não pode, sem o Espírito de Deus, sem esta mente, sem esta atitude, sem este desejo de amor que vem de Deus, não pode ter um relacionamento com Deus a um plano, a um nível de Deus. Um nível vertical entre nós e Ele. É impossível. E Adão, representando, digamos assim, o pai da humanidade, quebrou este relacionamento com Deus. E é como se, efetivamente, Deus tivesse dito: você, Adão, fez esta decisão pela humanidade. Você rejeitou Deus como a fonte de conhecimento. Você rejeitou o poder, a guia, a sabedoria de Deus como um dom gratuito, que é a única
é o único caminho para haver paz. Entretanto, ou por outro lado, você, Adão, escolheu o caminho egoísta, de mim próprio primeiro, de lutar e competir como Satanás faz. E por isso é como se Deus tivesse dito à humanidade: vai, vai. E se é assim que queres, produz a tua própria sabedoria e vamos ver os resultados. Vai, decide por ti próprio. Decide o que é bom e o que é mau. Aprenda da maneira dura e difícil. Bate a cabeça com a parede. Bate! Para aprenderes a lição dura. Sim, humanidade, desenvolve o teu próprio sistema de educação. Sim, humanidade, desenvolve o teu próprio sistema de negócios. Sim, humanidade, desenvolve o teu próprio sistema financeiro. Sim, humanidade, desenvolve o teu próprio sistema de agricultura. Sim, humanidade, desenvolve o seu próprio entretenimento, os seus próprios desportos, a vossa própria sociedade de direitos humanos, de direitos das mulheres. Sim, humanidade, experimentem tudo debaixo do céu e do sol. E não deixem nada testado. Não, assim, não vão poder dizer: olha, se eu tivesse tido tempo, ou se eu tivesse tido oportunidade, os homens, teríamos resolvido os problemas do mundo. Queridos irmãos, acho que vocês estão a ver que nenhum presidente, nenhum chefe de nação, nenhum religioso vai resolver os problemas deste mundo. E por isso Deus deu à humanidade um período de tempo. Olhando para trás, estamos a ver que é um período de cerca de 6.000 anos. Até durante esse período, Deus teve que, ocasionalmente, fazer as coisas andar um bocadinho mais devagar. E por isso, houve um período em que houve um dilúvio mundial, ao fim de cerca de 1.500 anos, depois de Adão e Eva. Pois houve um período em que teve que confundir as línguas e fazer outras línguas. E houve períodos em que houve pragas e doenças que atrasaram o desenvolvimento humano. Porque Deus nos deu estes 6.000 anos. Mas agora estamos a aproximar ao fim destes 6.000 anos e Deus está a dizer: ok, o que é que vais provar? Ó homem, o que é que vais provar? Ó homem, estás a escrever a tua própria história. A história que estás a provar, sem qualquer dúvida, que o caminho da arrogância, o caminho do egoísmo, o caminho da competição, só traz miséria, dor, sofrimento e infelicidade e morte ao mundo. Sim, muitas pessoas dizem: olha, precisamos de ajudar aqui, dar dinheiro a este grupo, dar dinheiro àquele. Lindas intenções, irmãos, mas não resolvem o problema. Não resolvem o problema. O único que vai resolver o problema é quando Deus parar isto e Jesus Cristo vier para a terra para reinar na terra e trazer paz à terra. Porque ao fim desse período, Deus vai ressuscitar um e outro, uns poucos que Ele escolheu
para um serviço especial, preparatório, para se prepararem, para estarem preparados e treinados para reinar com Cristo. E depois destes 6.000 anos, Cristo virá, Deus vai intervir e vai ressuscitar esses poucos que foram chamados, eleitos e fiéis até ao fim. Então Deus vai estabelecer o governo do reino de Deus na terra sobre os seres humanos para trazer paz, felicidade e prosperidade a este mundo. Vai ser um período em que Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo, vai restaurar todas as coisas. E nós, se formos fiéis até ao fim, teremos uma oportunidade de trabalhar debaixo de Cristo neste processo de restauração do mundo. Então, nesse período, vocês, seres humanos, vão apreciar o dom da árvore da vida. Vocês vão apreciar o valor do poder do Espírito Santo, do Consolador, do Ajudador, aquele que nos ajuda, o Espírito de Deus, o Consolador, o Paraclitos. Então você vai apreciar as benções individuais que vêm de saber e praticar o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que é o conhecimento que vem de Deus, que é os ensinos de Deus, que é as leis de Deus. Então vocês apreciarão o dom deste gratuito de Deus, deste poder do Espírito Santo, que vai ajudar a você a ter uma vida feliz, alegre, contente, satisfeita, para além do que você possa imaginar. Então você vai apreciar o que de facto é o valor de confiar em Deus. Queridos irmãos, Deus faz tudo em ordem e decentemente. Primeiro, como vimos, Deus trabalhou com o primeiro Adão, a primeira família humana. Mas essa família falhou. E, entretanto, Deus tem estado a chamar desta tristeza algumas pessoas, uma aqui, outra acolá, como o sal. Um grãozinho aqui, outro grãozinho acolá, e outro grãozinho. E ele chamou pessoas como Abel, como Metussalá, como Noé, como o Abraão. Então vejam em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versículo 19. Porque eu o escolhi, isto é Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardam o caminho do Senhor e praticam a justiça e o juízo. Queridos irmãos, pondo noutras palavras, o Abraão veio a ser a primeira família, digamos assim, que aprendeu o caminho de Deus. Sim, não perfeitamente, mas vemos a família dos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. A ele as promessas foram feitas. E essas promessas seguiram de geração a geração até nós. E as promessas são em dois níveis, digamos assim. Um é uma promessa nacional a esse povo e outra é uma promessa de graça, que é o dom da vida eterna, de graça, para o mundo inteiro. Ora, a promessa nacional foi aos israelitas, que ele deu um convênio com eles e que lhes deu uma responsabilidade
de obedecerem a Deus para serem, digamos assim, um exemplo às outras nações, para as outras nações serem abençoadas através deles. Por isso deu a eles instruções acerca de ter um tabernáculo. Deu instruções a eles, está claro, acerca das leis de Deus. Deu instruções a eles acerca de ofertas, como fazer sacrifícios deles próprios. Tal como, ao fim de contas, eram ofertas que eram exemplares do que Jesus Cristo acabaria de fazer por nós. E também deu a eles uma visão, que eles, embora não entendessem, mas uma visão do plano de salvação através das festas de Deus. Estas festas de Deus, estes dias santos, nas suas estações, são, digamos assim, um sumário do plano de salvação. Por exemplo, a Páscoa, que através do sangue do Cordeiro, os israelitas foram salvos do Egito. E o significado, para além disso, é que nós, através do sangue de Jesus Cristo, somos salvos da pena da morte por causa do pecado. E depois tem os dias dos pães asmos, que é o compromisso a obedecer às leis de Deus. E depois o dia de Pentecostes, que após o sacrifício e da apresentação do movimento do molho, que representa Jesus Cristo a ser aceito a nosso favor. No 50º dia após desse movimento do molho, os israelitas chegaram a Sinai para receberem os 10 mandamentos, como a tradição diz, e nós recebemos o Espírito Santo, que é, digamos assim, aquilo que nos ajuda a obedecer às leis de Deus. Então temos aqui uma pergunta. Então os israelitas, como uma nação, a um nível nacional, tiveram sucesso? Eles acreditaram e obedeceram? Não. Falharam miseravelmente. Falharam miseravelmente. Então, qual é o propósito de Israel? O propósito de Israel é que, sim, era um povo escolhido por Deus. Mas não foram um povo escolhido para ser, digamos assim, um animal de estimação do professor. Pessoas de melhor classe. Não, não. Para terem favores especiais. Não. Eles foram escolhidos para um propósito especial. De prepararem e de serem uma nação a ajudar as outras nações a virem e entrarem no reino de Deus. E falharam. E assim é a lição do Antigo Testamento, que até agora essa nação, esse grupo de pessoas, essas nações, Israel e Judá, falharam. Com os melhores padrões de leis que tiveram, que foram as leis de Deus, com a melhor educação que tiveram, com a boa código genético, digamos assim, hereditário, com o ambiente perfeito, falharam. E por isso, a humanidade hoje em dia não pode dizer, por duas coisas. Primeiro, se tivéssemos mais tempo, nós resolveríamos os nossos problemas. Porque não resolvem nada. Porque o único que vai resolver os problemas é quando Cristo vier. E Ele vai ter que vir ao fim deste período. Porque se não viesse, nenhuma vida humana seria salva. Leiam, por exemplo, em Mateus 24, 22. Mateus 24, 22. Mateus 24, 22. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos dias
dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vai ser um período em que Deus chega e diz, chega, e vai cortar. Porque se deixasse ir até ao fim, ninguém sobreviveria. Mas tem que sobreviver, porquê? Porque o plano de Deus é de fazer da humanidade filhos e filhas de Deus, embora a humanidade tenha rejeitado a Deus. E por isso a humanidade não pode dizer, olha, se eu tivesse mais tempo, teríamos resolvido os problemas do mundo. Nem a humanidade pode dizer, se Deus nos tivesse dado os seus mandamentos e as suas leis para nós as obedecermos, nós teríamos sucedido. Nós teríamos tido sucesso como nações, se Deus tivesse dado às nações isto. Porquê? Porque Deus deu à nação israelita. E eles falharam. Falharam. E por isso Deus está a provar que tudo do melhor da humanidade, tudo melhor do nosso código genético, tudo melhor das nossas habilitações e capacidades, com todo o conhecimento dos caminhos de Deus, sem a ajuda do Espírito de Deus, nós não podemos resolver os problemas humanos. E por isso, a humanidade e a nação de Israel nos ensina na história que nós vamos falhar sem termos Deus a nos guiar, sem seguirmos a árvore da vida. Sim, o espírito humano é capaz de fazer coisas boas. Sim, é bom com mau, mistura as suas coisas. Veja, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Aqui está a descrever o Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Podemos dizer que algumas pessoas são muito amorosas. Podemos dizer que algumas pessoas são muito alegres e felizes. Podemos dizer que algumas pessoas têm paz. Podemos dizer que algumas pessoas têm muita paciência, têm muita longanimidade. Podemos dizer que há muitas pessoas que são benignas, que são gentis, que têm muita gentileza. Sim, há pessoas que são boas. Há pessoas que são fiéis. Há pessoas que têm mansidão. Há pessoas que têm domínio próprio. Mas a combinação de tudo numa só pessoa só é possível com o Espírito Santo. Esse é o fruto do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para dar este fruto, para produzir este fruto. Este fruto, que é o fruto do Espírito. Não está a dizer frutos plural, está a dizer fruto. Este fruto tem estes atributos, estas características. Tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Tem isto tudo. E por isso é que Jesus Cristo disse, temos que olhar para os frutos. Que frutos é que nós estamos a produzir? Sim, a nossa característica tem este, com o Espírito de Deus temos este fruto, temos estas coisas todas ao mesmo tempo. Mas através disto, desta atitude, desta personalidade, desta capacidade, uma pessoa de ter isto tudo, produz boas ações, produz bons frutos. E por isso é que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, começando no versículo 15 a 20. Mateus 7, versículo 15 a 20, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Sim, são muito boas pessoas,
são muito isto, e são muito aquilo, e são muito gentis, e são muito... mas por dentro é diferente. Pelos seus frutos os conhecereis. E por isso diz, conclui no versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso, Jesus Cristo disse, um bocadinho mais adiante, no versículo 21, há muitas pessoas que vão dizer, Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino de Deus. Só aquele que faz a vontade do Pai é que vai entrar no reino de Deus. É só aquele que obedece às leis do Pai, aos mandamentos de Deus, do Pai. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor Jesus Cristo, não profetizamos em Teu nome? Não dissemos coisas boas a nome de Jesus? Oh, Jesus fez isto, Jesus fez aquilo. Tivemos a dizer, a declarar as glórias de Jesus. E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome fizemos muitos milagres? E o que é que Jesus Cristo disse? Eu lhes direi, eu lhes professarei explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que transgridem a lei, vocês que transgridem a lei de Deus, saiam daqui, tchau. Não tem nada a ver com vocês, embora vocês façam milagres, vocês façam coisas em meu nome, façam isso tudo, têm que praticar, obedecer à lei de Deus. Queridos irmãos, e por isso vemos que a humanidade sofre, digamos assim, de uma doença de coração. Sim, sofre de uma doença de coração. Vejam em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 27 a 29. Diz assim, chega-te e ouve o que te disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Sim, nós vamos fazer tudo o que Deus diz para nós fazermos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais me disseram, em tudo falaram eles bem. Sim, estão a dizer bem. Sim, vão obedecer. Beleza, mas que beleza, muito bem. Versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração. Quem dera que isso fosse de facto aqui do coração. Que de facto me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Para o bem deles. Mas porque não obedecem, o que é que temos hoje em dia na terra, irmãos? Sofrimento, dores, doenças, epidemias e sei lá o que mais. Porquê? Porque não obedecem às leis de Deus. Por isso, Deus disse, que houvesse um coração desses neles. Que houvesse um coração desse género. Por isso, eu estou a dizer, é como se a humanidade está a sofrer de uma doença de coração. Vejam em Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Como o trapo da imundícia. Queridos irmãos, sim, os seres humanos podem ser boas pessoas, mas a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, porque é bom misturado com mal.
Vejam em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração. Sim, que eu estou a falar aqui é que há uma doença de coração. O nosso coração nos engana, nos está a iludir. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos irmãos, precisamos, digamos assim, de um transplante de coração. Precisamos de um coração novo. E vejam em Jeremias 31, versículo 31. Jeremias 31, versículo 31. Diz assim: Eis, vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Estas nações falharam, mas vai haver no futuro que Deus vai fazer com elas uma nova aliança. Sim, está a fazer conosco hoje em dia, em particular, individualmente, um aqui, outro ali, outro lá. Mas quando Jesus Cristo voltar para a Terra durante o reino milenial, durante os 1000 anos, após este período do fim da era do homem, ou da era de que Satanás está a reinar neste mundo, quando Jesus Cristo voltar, ele vai de novo trabalhar com esta nação, com este grupo de povo, para serem um exemplo para ajudar as outras nações. Não é para serem melhores que os outros, não, mas para ajudarem as outras nações. E diz assim, no versículo 33, esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, na cabeça, vou mudar os pensamentos, a mente destas pessoas. Porque vou imprimir na mente as leis de Deus. Como? Pondo a mente de Cristo, pondo o Espírito Santo em nós, e esse Espírito Santo vai fazer o que se chama a santificação do Espírito, vai mudando a nossa maneira de pensar. Isto aqui é a nova aliança. Também no coração, este coração que é corrupto, que é desesperadamente corrupto e enganador, vai ser mudado, como pelo Espírito Santo de Deus. Por diz assim, no meu coração as inscreverei as minhas leis, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Queridos irmãos, Deus vai nos fazer, digamos assim, entre aspas, um transplante de coração. Não, não é um transplante de coração, mas vamos mudar do velho eu para um novo eu, do velho homem para um novo homem. E vai ser um processo de conversão durante um período de tempo. Tal como nós, como verdadeiros cristãos, temos que estar progredindo por este processo de conversão. Vejam em Romanos capítulo 8, versículo 5 a 9. Romanos 8, versículo 5 a 9. Eu vou ler da Bíblia da linguagem de hoje. Romanos 8, versículo 5 a 9. Porque os que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Queridos irmãos, a nossa maneira de pensar, os nossos pensamentos, a nossa inclinação é para as coisas da carne, para as coisas da natureza humana. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Isto é, nós estamos inclinados, estamos, como se diz, inclinados para o Espírito. Uma inclinação para o Espírito. Versículo 6, continuando a ler na Bíblia da linguagem 2, diz assim: os que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz.
Versículo 7. Por isso, os que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, pois eles não obedecem à lei de Deus e, de facto, não podem obedecer a ela. Queridos irmãos, nós temos que ter o pendor, temos que ter a inclinação para o Espírito, não para a carne. Vejam no versículo 8. Os que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. E no versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Nós, como cristãos, temos que estar a viver como o Espírito de Deus nos guia, como a essência de Deus, como o poder de Deus, como esta atitude de Deus, como este caráter de Deus, como este caráter de amor de Deus nos guia. E por isso é que diz que vai pôr em nós um novo coração e uma nova mente, como lemos em Jeremias 31, 31 e 33. É uma nova mente, um novo coração. Queridos irmãos, nós estamos, digamos assim, num círculo vicioso desta mente e destes pensamentos. E Deus tem que quebrar este círculo vicioso. Porque enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, como lemos em Romanos 5, versículo 8. Como diz em João 3, versículo 16, isto demonstra o amor de Deus para nós, que Ele nos deu o seu próprio Filho, unigênito. E, queridos irmãos, isto tem a ver com o simbolismo da Páscoa do Senhor. Depois vemos que João 6, 44 diz, vejamos então, vamos virar então João 6, 44, que diz que diz assim, ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a Cristo, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu então ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ser um cristão a não ser que o Pai o chame. E por isso vemos aqui que Deus chama na sua misericórdia. Por isso vemos primeiro que Deus é muito misericordioso e carinhoso para conosco. Vemos em segundo lugar que Ele nos perdoa. Cristo morreu por nós. Vemos que isto demonstra o amor de Deus para conosco. Depois vemos que nos dá a misericórdia de nos chamar. E depois vemos em Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, versículo 4, Romanos 2, versículo 4, que Deus, Ele próprio, nos dá o arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Diz assim, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ele diz, tu desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Queridos irmãos, é Deus que nos deu o seu Filho, que morreu por nós, que nos chama, que nos dá o arrependimento. Queridos irmãos, nós nem podemos arrepender com a ajuda de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Nós somos prisioneiros da nossa mente da carne. É Deus que vai quebrar este círculo vicioso. Para quê? Para querermos ser pessoas que obedecem a Deus. E vejam aqui em Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Romanos 5, versículo 9 e 10. E diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, isto pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos de ira. Nós seremos salvos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, versículo 10, mediante a morte do seu Filho, muito mais, sendo agora já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo.
Estamos a entender? Cristo veio para a terra, se esvaziou de quem ele era, como o verbo, se esvaziou da forma de Deus, do poder de Deus, para ser um ser humano, para se humilhar, para morrer, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, para morrer na cruz, nos deu a sua vida por nós, ressuscitou, sim, porque o Pai o ressuscitou, ele não se ressuscitou a si próprio, porque ele estava morto, o Pai o ressuscitou e ele agora nos salva pela sua vida. Porquê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado de defesa e que está, quando somos acusados por Satanás, nos está a defender perante o trono da graça. E por isso ele nos salva. Vejam aqui em Tito capítulo 3, versículo 4 a 6. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para connosco, quando se manifestou a bondade de Deus, do Pai, porque ele enviou o seu Filho, não por obras de justiça praticadas por nós, não, mas pela própria graça de Deus, mas pela sua misericórdia. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Porquê? Porque Jesus Cristo agora está ao céu, porque Ele pagou pela nossa vida e por isso agora foi-nos enviado o Espírito Santo, que é o que nos regenera e que nos renova. A regeneração pelo Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que Ele, o Pai, derramou por nós, nos deu o Espírito Santo. O Pai nos deu o Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Veja aqui também em Atos capítulo 1, versículo 4 a 5. Atos capítulo 1, versículo 4 a 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste? Porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A promessa do Pai, que é o Espírito Santo, que receberam no dia de Pentecostes. E por isso, vendo aqui em Hebreus capítulo 10, vejamos aqui um capítulo muito interessante. Hebreus capítulo 10, vamos começar a ler do versículo 5. Hebreus capítulo 10, mas está aqui a falar dos sacrifícios da antiga aliança. Hebreus capítulo 10 está a falar destes sacrifícios que faziam e que diz que estes sacrifícios era impossível, vê-se no versículo 4, era impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Quando começando então a ler no versículo 5, diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Quando Jesus Cristo se esvaziou, entrou no mundo, disse, como ser humano, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. E nos deu a Jesus Cristo um corpo físico. Se tornou um ser físico. Me formaste. E depois continuando, não te deleitaste com holocaustos e ofertas do pecado. Sim, as ofertas do Antigo Testamento. Isso não satisfez a Deus. No versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo está a dizer, eu vim, eu me esvaziei, da forma de Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, como se lê em Titos capítulo 2, versículo 14, ele se esvaziou, veio para a terra, para ser um homem, se tornou carne, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a vontade?
qual é a vontade. Veja aqui, no versículo 9. Sim, porque diz no versículo 8, sacrifícios e ofertas não quisestes. No versículo 9, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove os primeiros sacrifícios de touros e de bodes para estabelecer o segundo, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo. Somos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Vemos aqui, e continuando então a ler no versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, mas o verdadeiro nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Mas todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, isto é, com o seu corpo, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Jesus Cristo, com uma oferta, aperfeiçoou para sempre. Estão a entender? Com a oferta de Jesus Cristo é suficiente para aperfeiçoar-nos completamente para sempre. Aperfeiçoou. O que quer dizer isso? Está feito. Está feito. Deus já fez. Está feito. Deus já fez a sua parte. Agora, a sua graça está garantida para nós. Mas continua a ler. Quantos estão sendo santificados? Nós ainda estamos sendo santificados. Ainda estamos no processo de santificação. Nós ainda temos que fazer a nossa parte. Deus completou a parte dele. Mas nós ainda temos que fazer a nossa parte. Como? Pela santificação do Espírito. Pela santificação do Espírito Santo de Deus. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 a 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, isto é o Pai, vos escolheu desde o princípio para a salvação, como? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos santificou, nos separou, nos pôs à parte para a santificação do Espírito e fé na verdade. Para que também nos chamou, ou vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a entender? Isso é a verdade. Estamos a ser santificados pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, pela mente de Deus em nós, esta atitude, este amor de Deus, que temos que pôr, este transplante, como eu disse assim, esta mudança da nossa mente. Está claro, não é um transplante, não é? Mas nós temos que tirar o velho homem e pôr o novo homem. Temos que mudar, temos que usar o Espírito de Deus, temos que usar a guia do Espírito de Deus, que é do Pai, é o Espírito do Pai, mas que é o mesmo Espírito que é o Espírito do Filho. Só há um Espírito. Só há um Espírito. Esta maneira, este amor, esta maneira de ver as coisas, este sentimento de Deus, é o mesmo sentimento que o Pai tem, é o mesmo sentimento que o Filho tem, é a mesma essência do Pai, é a mesma essência, o mesmo, digamos assim, o mesmo DNA espiritual que nós precisamos de ter, que somos regenerados com esse. Para
quê? Para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a meta? A meta, sim, é para nós estarmos no reino de Deus, mas a meta é para termos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a entender isto? Estamos a entender esta meta, este golo, esta verdade? Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, eleitos, sim, somos chamados, escolhidos ou eleitos e temos de ser fiéis até ao fim. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência, para obedecermos. E a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Esta graça do Pai, que é o Pai que nos dá o arrependimento, que é o Pai que nos dá toda a ajuda que precisamos, que é o Pai que faz tudo por nós. É o Pai que nos dá a força para vencermos isto. Mas nós temos que usar isso. Temos que fazer a nossa parte. E isto é como se nós agora temos uma obrigação, uma gratidão. É como uma pessoa dá a você uma coisa e você diz obrigado. O que quer dizer obrigado? Obrigado quer dizer que eu sou obrigado agora a devolver esse ato de favor. E por isso, quando Deus dá a sua graça a nós de graça, nós dizemos obrigado. E por isso nós somos obrigados a ser leais, a ser fiéis a Ele até ao fim. Por tudo que Ele nos faz, de graça. E por isso é que diz em Apocalipse 17, versículo 14, aqueles que vão estar com Cristo, quando Ele voltar, são aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Queridos irmãos, nós temos que estar cheios do Espírito de Deus, mantendo-nos perto de Deus, através da oração, estudo bíblico, jejum ocasional, meditação, obedecendo em fé, fazendo as coisas que são agradáveis a Ele. Como diz, Deus dá o seu Espírito aos que lhe obedecem. Atos 5:32. E, queridos irmãos, o Espírito de Deus, quando em Atos capítulo 1 dizem, esperem pela promessa do Pai, depois diz, um bocadinho mais adiante, que esperem por esse poder. Versículo 8. Esperem pelo poder que veio no dia de Pentecostes, que é o Espírito Santo. Por isso, este poder de Deus, o Espírito Santo, que é a verdadeira força, que é este Paraclitos que nos ajuda, o ajudador que nos ajuda, é que nos ajuda a arrepender, é que nos ajuda a obedecer a Deus, porque Deus é amor, é o que nos ajuda a mudar os nossos corações e a nossa mente para o caráter de Deus, para termos a mentalidade, o sentimento de Cristo. É o que nos ajuda a sermos santificados, se nos mantivermos fiéis até ao fim. Que nos ajuda, finalmente, a receber a verdadeira vida, a vida eterna, como filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, para virmos a ser, realmente, os primeiros frutos. Queridos irmãos, esta força é poder. É representada pelo significado do dia de Pentecostes. É o dia em que Deus deu-nos o poder. É o dia que comemora quando Deus nos deu o poder para nós podermos vir a ser santos e filhos de Deus, para podermos ser regenerados como filhos de Deus. Esta é a verdadeira força do universo. É a verdadeira força que está consigo. Você, com o Espírito Santo de Deus, tem a maior riqueza do mundo. Não desperdice, não a deite fora, é a sua escolha.
é a sua escolha. Este poder é que nos ajuda a ter o entendimento das coisas de Deus, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a versículo 16. E por isso nós temos uma escolha. Em conclusão, como aproximo esta conclusão, temos uma escolha ou da árvore da vida, que é o caminho de Deus, simbolizado pelo poder do Espírito Santo, ou a árvore da morte, que é o nosso próprio caminho, que só traz tristeza a nós, a todas as pessoas e ao Pai. E por isso lemos em Efésios capítulo 4, versículo 30, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não façam Deus, o seu poder, a sua essência, o que Deus nos está a dar, não estejam a entristecer isso. Como é que você pode entristecer o Espírito de Deus? Veja, no versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca, por exemplo, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Nós recebemos esta graça de Deus, temos que retribuir, somos obrigados agora a retribuir a mesma graça. Vejam, por exemplo, no versículo 31, longe de vós toda a amargura e cólera e ira, ou raiva, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Então, como é que podemos aprazer, alegrar, fazer Deus contente? Diz assim, antes de ser de uns, versículo 32, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Este é o nosso sacrifício, que é agradável a Deus, que nós precisamos fazer, que é ser como Jesus Cristo é, em aroma suave. Queridos irmãos, vejam aqui a oração de Paulo. Em Efésios capítulo 1, começando no versículo 15. Por isso também, eu, disse Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mencionando o quê? Para que Deus, ou o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Que Deus vos dê este espírito de sabedoria, este espírito de Deus, que é o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Queridos irmãos, o Espírito de Deus tem muitos atributos. Como lemos anteriormente, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, etc. O Espírito de Deus tem muitos atributos. Mas aqui está a pedir na oração que Deus nos dê este espírito de sabedoria e de revelação. Revelação em quê? No pleno conhecimento dele, do que ele quer nos dar. Para entendermos bem a meta do que ele nos quer dar. Veja aqui, continuando. Iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Para vocês entenderem qual é a esperança, porque vocês são chamados. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Estamos a entender? Paulo está a orar para nós entendermos a riqueza da glória que ele nos quer dar. E qual a suprema grandeza do seu poder, poder do Espírito Santo, para com os que queremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele, isto é o Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Foi o Pai que ressuscitou Cristo dentre os mortos, porque Cristo estava morto. E fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e toda a potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs o Pai todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Estamos a entender? A plenitude de Deus que Deus nos quer dar, que é esta glória, a riqueza da glória, da herança dos santos. E se não entendermos ainda bem, veja como Paulo repete isto em Efésios capítulo 3, versículo 14 a versículo 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está a orar, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, da glória do Pai, segundo a riqueza dessa glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Queridos irmãos, qual é o poder? Este é o poder do Espírito Santo, o poder que vem de Deus, do Pai, que procede do Pai, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Este poder que nos dá, para quê? Para nós termos o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver, termos Cristo no nosso coração, temos este amor, que é o amor do Pai, que é o amor de Cristo. Cristo é a imagem do Pai, é o que nós precisamos ser. Está claro, não é Cristo em pessoa, Ele próprio que está a viver em nós, não, mas estamos a receber a essência de Deus, o DNA de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, para podermos ser como Ele é. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Precisamos de entender este amor de Deus, que o amor de Cristo tem por nós, que já fez tudo para nos salvar. Agora é só nós que precisamos fazer a nossa parte, usando o Espírito Santo para vencer. E diz assim, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é o nosso golo, a nossa meta como filhos e filhas de Deus, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Estão a entender? Queridos irmãos, isto é enorme. Ora, aquele que é o Pai, que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder, que é o poder do Espírito Santo dele, que opera em nós, que é o poder de Deus, a ele, ao Pai, seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.